Entrevista Central do Brasil. Olá, Emília, e a todas as pessoas que nos assistem agora. Nosso assunto hoje é qual a influência das mulheres evangélicas no resultado da eleição. Para nos explicar quem são essas mulheres, recebemos hoje Magali Cunha, que é pesquisadora em política e religião. Seja muito bem-vinda, Magali, tudo bem? Muito obrigada, Afonso. Muito bem acolhida aqui e pronta para conversar sobre esse tema tão significativo, né, para o momento que nós vivemos. Sem dúvida, super importante. Magali, com base nas suas pesquisas, né, você poderia nos dizer qual o perfil da maioria dessas mulheres evangélicas, né? Onde elas estão mais presentes? Qual o extrato da sociedade que elas representam? Infelizmente, nós não temos o censo de 2020 que nós gostaríamos de ter, os dados oficiais. Tivemos o governo Bolsonaro nos impedindo, né, de ter esse acesso e a coisa está muito lenta. Então, nós temos trabalhado com dados dos institutos de pesquisa de opinião, que, ao medirem opinião, apresentam perfis desses estratos da sociedade e, com eles, nós temos baseado nossas pesquisas. E eles têm mostrado que as mulheres evangélicas, elas são, na grande maioria, aí na casa de 60% da população evangélica, então é a maioria da população evangélica, e que está localizada fundamentalmente nas periferias do Brasil, tanto das grandes cidades como nos interiores. Então, é uma população empobrecida, negra e jovem, que está aí numa faixa de até 45 anos. Magali, essas mulheres conseguem influenciar o voto também dos demais integrantes da família? Sim, as mulheres evangélicas, nós temos que olhá-las como mulheres que têm uma religião, que são religiosas, mas que são brasileiras, que são imersas na cultura, elas têm outras identidades para além da religião, ou são solteiras, ou são casadas, ou são separadas, ou viúvas, ou são mães, ou são estudantes, ou são trabalhadoras, ou são as duas coisas. Quer dizer, são as múltiplas identidades que essas mulheres têm, carregando a identidade da mulher na cultura brasileira, que é fundamentalmente aquela pessoa que tem a responsabilidade do cuidado com a família. Quando a mulher nasce no Brasil, ela nasce com esse peso, com essa responsabilidade do cuidado da família. Por isso, nós podemos dizer que sim, que ela tem uma influência, ela tem um peso, porque ela é a guardiã desse cuidado, dessa parcela social que é a família. Os institutos de pesquisas, né, mais tradicionais aí têm também investigado as intenções de voto desse segmento do eleitorado, né? O Datafolha, por exemplo, apontou que as mulheres evangélicas são menos simpáticas ao bolsonarismo, mas, de acordo com a Genial Quest, metade delas tende a votar em Bolsonaro. É, fica um confronto aí, mas o que motiva essas mulheres, né, que se alinham no voto ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo? Nós podemos começar dizendo daquilo que promove uma aversão, que acompanha a tendência de voto do Brasil. As mulheres, de um modo geral, no Brasil, resistem a Bolsonaro porque conseguem identificar no discurso, na postura, nas políticas, alguma coisa que se distancia das suas necessidades, também a misoginia, o preconceito, o machismo, o autoritarismo, que está ali muito marcado, e essas mulheres reagem de forma muito intensa já desde as eleições de 2018. O que nós vemos é que essa tendência acompanha essas mulheres, o eleitorado feminino entre as igrejas evangélicas, essa tendência acompanha, e tem havido, desde o final de 2021, um esforço da campanha de Bolsonaro de recuperar esse voto, de tentar trazer essas mulheres para a sua campanha, trazer o voto, e aí entram duas figuras, que é a ex-ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e a figura da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que desde o início deste ano de 2022, ela já vem agindo em busca de uma retomada de votos. Há um apelo muito grande com um discurso que atende essas mulheres. Na questão da família,
e a família tradicional é um tema forte desde as eleições de 2018, nessa pauta chamada bolsonarista. Então, é essa questão da família e o apelo ao pânico moral aí, em torno da educação dos filhos, de ser doutrinada por uma esquerda nas escolas. A pesquisadora Esther Solano, autora do livro Feminismo em Disputa, diz que as mulheres evangélicas se queixam, em geral, né, de não serem ouvidas pelos movimentos progressistas. Você concorda com esta percepção? E como é que os movimentos progressistas, né, o movimento feminista, por exemplo, poderia criar pontes com esse segmento de mulheres evangélicas? Eu participei de uma pesquisa qualitativa com mulheres evangélicas agora, neste ano, de julho a setembro. Nós estávamos aí envolvidas pelo Instituto de Estudos da Religião, o ISER, no qual eu trabalho, né, como pesquisadora, e nós entrevistamos aí 45 mulheres evangélicas de diferentes partes do país, diferentes formações, e a pesquisa, inclusive, está publicada na plataforma Religião e Poder do ISER para quem tiver desejo de conhecer mais. E nesta pesquisa, nós identificamos um dos pontos muito interessantes, é que as mulheres ouvidas, na maioria, elas rejeitam a ideia de feminismo, porque elas não se identificam com o discurso colocado nas plataformas feministas, justamente não se veem nesses discursos. Elas acreditam que é importante discutir a igualdade entre homens e mulheres, mas acham que o movimento feminista, assim elas classificam, está muito distante daquilo que é a realidade das mulheres religiosas. Interessante que, ao mesmo tempo, essa pesquisa mostrou que elas não se preocupam com essa ideia de ideologia de gênero. Isso não é uma preocupação, elas não reagem negativamente a isso. Reagem mais negativamente ao chamado movimento feminista, não se identificando com essas pautas e com a forma de comunicação, do que com esse pânico em torno de ideologia de gênero. Na Colômbia, eles têm lá um processo chamado Diálogos Difíceis e Improváveis. E um dos processos de diálogos difíceis e improváveis é entre o movimento feminista e entre mulheres religiosas evangélicas e católicas. Então, é muito interessante essa proposta de promover diálogo. Eu diria que esse é um caminho que precisa ser buscado. Magali, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente hoje na Entrevista Central e até a próxima oportunidade. Obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Magali. Emília, voltamos com você aí no estúdio do Central do Brasil.